Pré-jogo de Fla-Flu. Na verdade, hoje é Flu-Fla. Tudo que você precisa saber sobre esse primeiro Fla-Flu da história da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Jogo de ida, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um like seu é muito bem-vindo aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também. Esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Flamengo, Flu-Fla, que acontece hoje no Maracanã a partir das 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV, do Premier. E claro, eu também farei minha transmissão lá direto do Maracanã. Você pode acompanhar tudinho, bota ali a sua narração no Sport TV, no Premier, onde você preferir botar ali a sua transmissão, as suas imagens, mas coloca o ouvidinho aqui no Raiz Tricolor, beleza? Transmissão direto, sem delay, lá do Maracanã, com todo o ambiente do estádio. Fla-Flu 4-4-4, 141 vitórias nossas, 141 empates, 161 vitórias deles. Primeiro confronto pela Copa do Brasil, né? Flamengo e Fluminense já se enfrentaram por uma série de torneios, mas em âmbito nacional isso não aconteceu, né? Quer dizer, já aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, mas não pela Copa do Brasil. Já tinha acontecido pela Sul-Americana e ficou por isso aqui de acontecer pela Libertadores de 2021. Jogo de hoje é um jogo grande, ingressos esgotados. Na verdade, ingressos esgotados pero no mucho. Por quê? Foi divulgada uma carga de 170 mil, não, exagerei aqui, de 70 mil ingressos disponíveis para o jogo. Porém, vale a informação de que, no momento em que eu estou gravando isso, o setor norte tinha cerca de 18.700 ingressos para serem colocados à venda, tirando as gratuidades, tirando as cortesias. Então ali cerca de 18.700 ingressos à venda e não tinha sido esgotado ainda. Setor norte é o setor visitante, setor do Flamengo. Já os ingressos do Fluminense, todos esgotados, e os ingressos dos setores mistos, também todos esgotados para a torcida do Fluminense, porque todos foram vendidos ainda na prioridade de sócio do Flu. Tem ingresso para esse jogo ainda? Tem. Para a torcida do Fluminense? Sim. São o quê? As cortesias e gratuidade. São quase 7 mil cortesias. Aí você fala, pô, Gabriel, cortesia? Mas o que é isso? Cortesia é tudo. Jogador recebe cortesia, tem o próprio clube ali, vai fazer relacionamento com uma empresa e etc. E, por exemplo, também patrocinadores. A Betano, por exemplo, para quem não viu a live do Canal 20 nessa segunda-feira, a Betano, que patrocina a gente aqui, me informou ontem à tarde. Falou, olha, Gabriel, eu tô com um par de ingressos aqui. Como eu não ia fazer mais transmissão, live nenhuma aqui no Raiz Tricolor, decidi levar esses ingressos para sortear lá no Canal 20. Mas o Diogo, um ganhador, ganhou ali esse prêmio ali de 2 ingressos da Betano no jogo passado. Então, assim, tem essas cortesias. Você vê, a Betano patrocina o Raiz Tricolor e o Canal 20 e dá 2 ingressos para poder sortear ali. No outro lá, ela também e tal. Aí no outro ela vira convite, etc. Então isso acontece também nessas cortesias. A Betano, por sinal, também, só para poder completar o recado, vai dar 5 apostas grátis de R$100 cada uma. 5 apostas grátis. Lembrando que, obviamente, esse dinheiro não é para sacar, né? Esse dinheiro é para você fazer aposta grátis lá dentro do site. Como vai funcionar? Aqui embaixo tem uma caixinha de comentários, e o privilégio vai ser para quem está assistindo isso de manhã, e você tem direito a uma chance de acertar o placar da partida e quem faz os gols. Inclusive os gols do Flamengo também. Meu amigo, 5 vão acertar isso? Acho muito difícil. Mas se rolar, eu vou... a Betano, na verdade, vai presentear essa galera com R$100. Ah, Gabriel, mas tô vendo aqui depois do jogo, eu vou comentar, vou editar meu comentário. Não pode comentário editado. Se o comentário tiver sido editado, ele já automaticamente está fora da brincadeira, tá? Só para poder avisar. Voltando pro pré-jogo aqui, eu falei do público. Pro jogo de volta, o Flamengo já esgotou também o seu setor. Todos os setores mistos também. Só tem ingressos pro setor sul, que abre nessa terça-feira às 10 da manhã e deve
se esvair muito rápido também. A gente deve ter casa cheia nos 2 jogos. Na verdade, nesse momento a gente tá dependendo do Flamengo comprar os seus ingressos pro jogo de hoje pra gente ter casa cheia. Olha como é que a tônica se inverteu. O jogo vale 4,3 milhões, né, pra quem passar para as quartas de final recebe essa cota, e assim, essa tônica das arquibancadas, ela é um reflexo também do campo. O Fluminense é favorito pro jogo. Aí, Gabriel, mas isso vai zicar e o Fluminense vai perder. Meu amigo, primeiro, se você acredita que o que eu tô falando aqui vai influenciar num jogador fazer o gol, não, primeiro, você é maluco. Segunda questão, ser favorito é diferente de vai ganhar. Se eu fosse falar bem aqui, que se eu achasse que o Fluminense vai ganhar, eu falaria aqui, o Fluminense vai ganhar. Agora, eu estou dizendo que o Fluminense é favorito. Ele tem mais possibilidades, chega com mais argumentos nessa discussão. E isso envolve muita coisa. Momento melhor, tá mais preparado, o trabalho tá num momento muito mais estruturado e mais longo. O Sampaoli assumiu, cara, não tem um mês ainda direito. A gente tá falando de um trabalho do Fernandinho de 1 ano e tal. Obviamente, isso influencia. Onde o Flamengo tem uma diferença? No elenco. É o que a gente vai falar agora na parte da bola em campo. Só para você ter noção, para este primeiro jogo, Fluminense e Flamengo, lá na Betano tá pagando 2,32 o Fluminense e tá pagando 3,25 o Flamengo. Quanto mais alto tá pagando, menos chance esse time tem de ganhar. E para se classificar, tá pagando igual, 1,9, 1,9. Ou seja, é um jogo em que o Fluminense é favorito, mas um confronto bem equilibrado. Vamos falar sobre isso agora no Bola em Campo, onde a gente fala sobre escalação, né? E aí é onde eu acho que o Flamengo equilibra um pouco as coisas. Quem me acompanha aqui no Raiz Tricolor sabe que eu falo diversas vezes, acho que até falei na final do Carioca, quando a gente discutia favoritismo, se o Fluminense era ou não era favorito e tal. Cheguei a falar, olha, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem que o Flamengo tem pra cima do Fluminense é o fato do Flamengo ter mais jogadores pra poder decidir uma partida. Então, a grande questão do Flamengo era essa. O Fluminense tinha um time titular, mas quando você olhava pro banco, você não via muitos jogadores no banco que decidiriam a partida, e tanto que isso foi fato que, no segundo jogo, quem decide a partida? É a partidaça do Marcelo, do Germancano, é o Nino fazendo uma partidaça também, a defesa como um todo e tal. Você vai vendo esses jogadores se destacando bastante. O time titular. Agora, quando dependeu do banco, a gente já sabe que o nosso banco, ele tem uma ou outra peça que é interessante, tem elenco, mas a gente não tem um time reserva. As prováveis escalações estão aí na tela. A gente, enfim, trabalha aqui na lógica de que vocês estão vendo que o Fluminense está com um jogador a menos, né? Só para deixar claro. Com a dúvida, a gente trabalha na lógica da dúvida. Na escalação do Fluminense, a provável a gente tem Fábio. O retorno de Samuel Xavier foi anunciado pelo GE. Globo. Nino e Felipe Melo, além de Marcelo como lateral esquerdo, deve ir para a partida também o Marcelo. André e Lima, Alexander segue lesionado e Martinelli não deve retornar. Com Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e tá faltando a posição que seria do Keno. E, segundo o GE. Globo, Pirani jogará por aqui. Gabriel, e o John Kennedy? Diniz está escolhendo Pirani. Porém, segundo o Dedé Onelei, o parceiro lá da Web Rádio Fluminense, que tem boas fontes também no Fluminense, trouxe essa informação em primeira mão, até depois o Lessa chegou a publicar também, de que o Isaac treinou o mesmo tempo que a informação do GE não é que o Pirani vai ser titular, é que o Pirani treinou. E aí o Dedé Onelei e o Vitor Lessa depois também complementou de que os dois treinaram praticamente ao mesmo tempo, o Isaac e o Pirani. Só que o Isaac ainda treinou também as bolas paradas defensivas e ofensivas. Ou seja, treinou mais tempo do que o Pirani, considerando também esse treino de bola parada. Ou seja, dá pra gente imaginar que o Isaac vem. Gabriel, por que não o John Kennedy? Eu não sei. A gente vai ter que perguntar isso ao Diniz. Mas eu chutaria que o Diniz não se agradou do John Kennedy jogando. Lembra, muita gente falou, o John Kennedy estava de ponta. Você pega o mapa de calor, pega os prints da partida, a imagem da partida quando tá com a câmera mais aberta e tal da TV. O John Kennedy, vou pegar o Isaac aqui como exemplo, ele não tava como ponta. Ele tava como segundo atacante por várias vezes. O John Arias abria mais pelo lado direito, isso na partida
do final de semana contra o Cuiabá, e o Lima é quem vinha pra cá. Por várias vezes a gente viu o Thiago Santos, o Fluminense meio que numa espécie de 4-1-4-1, com o Thiago Santos aqui como meio, ou 4-2-4, né? O Lima aberto na ponta, com o John Kennedy de apoio no segundo atacante aqui, e o John Arias pela direita, e algumas vezes um 4-2-4, né? Com o Ganso recuando para jogar com o Thiago Santos. Acho que o Diniz não quer fazer esse segundo atacante dessa vez, porque o Flamengo não é o Cuiabá. O Flamengo tem qualidade e o Flamengo joga um pouco mais à frente. O Gabriel Pirani entregaria mais um homem aqui de meio de campo, mas a verdade é que de todas as possibilidades que o Fernando Diniz tinha para hoje, todas elas a gente tem alguma questão. Ou são garotos muito jovens, como o Giovani, como o Isaac, pouquíssimos testados no time profissional, ou Arthur também, ou são jogadores que não entregaram até agora um futebol agradável, como Alexandre Jesus, como Marrone, como Gabriel Pirani. Então, assim, são jogadores que precisam se provar. E óbvio que é péssimo para eles entrarem com essa missão como titulares num Fla-Flu de oitavas de final de Copa do Brasil para se provar. Esse não é o cenário ideal, mas as lesões, enfim, e os desfalques acabaram incorrendo nisso. Lembrando que, tô falando muito do John Kennedy, não tô falando do Lelê, porque o Lelê está fora da partida. Lelê e Thiago Santos já atuaram pela Copa do Brasil e não podem jogar por outro clube. Acho que a CBF tinha que rever essa regra aí, deixar trocar de time até as oitavas, pelo menos, né? Mas, enfim, até porque se ela abre a janela no início do ano, ela tinha que permitir troca até o fechamento da janela. Mas, enfim, a escalação do Flamengo. E aí, a escalação do Flamengo a gente tem um problema. Por quê? O Sampaoli treina hoje de manhã ainda. É isso. Nessa terça de manhã tem treino do Flamengo. E aí, provavelmente, a escalação só deve sair após esse treino. Eu botei uma escalação provável aqui do Flamengo. Matheus Cunha, o goleiro que se lesionou, ele ganhou a posição, botou o Santos no banco. Aí teve uma lesão no jogo contra o Bahia. Saiu, o Santos falhou no gol, mas aparentemente ele tá recuperado. E o grande mérito dele é o fato dele jogar com os pés melhor do que o Santos, além também do Santos ter falhado no último jogo lá do Flamengo. Botei uma escalação provável que tem o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Lembrando que o Rodrigo Caio e o Davi Luiz estão fora por lesão. Então tem esses dois zagueiros aqui do Flamengo. Vitor Hugo, volante da base, o Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Matheus França e Gabriel Barbosa. Lembrando que Pedro também tá fora por lesão. Até a matéria aqui do GE. Globo do Flamengo falava que Pedro teria uma remota chance de ir no sacrifício pro banco de reservas. Ou seja, dá pra gente especular que ele não vai pro jogo. E aí, assim, Gabriel, esse é o time que vai jogar? Sei lá, acho que não. Flamengo ainda tem. Olha as peças que o Flamengo tem que estão no banco que eu não botei aqui. Everton Cebolinha jogando muito. Everton Ribeiro reencontrando o futebol, né? Deu uma melhorada com o Sampaoli. Aí, esses dois que eu citei são dois jogadores melhores. Eles teriam como opção o Pablo pra zaga, Vidal, que tem jogado muito de quantidade com o Sampaoli, e pra lateral direito, ao invés do Wesley, eu não sei, de verdade eu não sei se o Wesley tá disponível, como é que tá pra esse jogo do Flamengo, teria o Varela ainda pra jogar por lá. O Varela até apareceu aqui como goleiro, né? Agora que eu percebi isso. Ficou ali como goleiro, deixa eu botar ele aqui como lateral, né? Então, assim, teriam essas opções, além de outras ainda do Flamengo, né? Você ainda vai ter os outros Mateus, tem 500 Mateus do Flamengo. Então, assim, você vê que é um time que tem algum nível de recurso ali, né? Que tem um banco mais recheado mesmo com desfalques. Vamos ver, o Gerson tá voltando de lesão também, o Gabriel Barbosa não faz um bom ano, fazendo gols de pênalti, a Arrascaeta até foi bem contra o Bahia, mas tá voltando agora. Querendo ou não, o time do Flamengo também é um time mexido. Vou repetir, o Fluminense é favorito? Mas o Flamengo tem um diferencial de qualidade, principalmente quando no segundo tempo a gente tiver pra colocar em campo. E essa é a realidade, tá? A gente vai ter pra colocar muito provavelmente no banco de reservas Manuel, Vitor Eudes, Pedro Rangel, David Braz, Guga. Até agora eu só listei goleiro, zagueiro e lateral. Aí a gente provavelmente vai ter Giovani, Alan, Alexandre Jesus, Pirani, né, que tá aqui em cima. Assim, a gente não tá falando... Aí talvez pinte mais jogadores da base, etc. Mas assim, nenhum deles que vai resolver jogo. Então, o cenário do Fluminense é um cenário muito complicado pro segundo tempo.
E sendo que a gente tem Felipe Melo e Marcelo, que são jogadores que constantemente são substituídos. Tenho medo para esse jogo de um possível problema no segundo tempo. Mas, ao mesmo tempo, acho que pelo meu discurso aqui, já demonstrei que estou confiante. O Fluminense tem total qualidade, esse time titular que tá aí, a incógnita é o Isaac, de se classificar. E lembrando que a volta é só no final de maio, lá no início de junho, na verdade é 1º de junho. Não tem bastante tempo, dá pra galera se recuperar também até lá. Só pra gente fechar o vídeo, eu vou falar rapidinho da arbitragem. Porque quem apita o jogo de hoje é o senhor Anderson Daronco, que eu não vou imitar a voz aqui hoje. Okay? Eita, botei no futebol aqui, não é o futebol. Cadê a arbitragem aqui? Não vou imitar a voz do Daronco. Assim, os 2 últimos Fla-Flus que foram fora do Campeonato Carioca, onde a arbitragem é da Ferdi, foram apitados por Rafael Claus. Eu considero uma evolução. Rafael Claus acho que é péssimo pra apitar um Fla-Flu, porque ele deixa o jogo descambar pra confusão. Gabriel tá dizendo que o Daronco é bom? Cara, a arbitragem no Brasil se tornou um negócio muito complexo de se analisar. Muito complexo mesmo. Porque são todos os jogadores contra a arbitragem. Isso é um saco. Apesar... Gabriel, você tá sendo hipócrita. Não, eu venho cá e falo, isso é importante. Pra gente ganhar o jogo é importante. Mas é um saco. Pra quem quer analisar o jogo de uma maneira séria, é um saco. Os jogadores tentam o tempo inteiro ludibriar o árbitro, seja do Flamengo, seja do Fluminense. O Cacau Cota, que é vice-presidente de assuntos externos, alguma coisa assim do Flamengo, já tentou botar pressão na arbitragem também antes. A gente sabe que o time do Fluminense, caras como Felipe Melo, como Marcelo, como Ganso, Samuel Xavier, são insuportáveis para a arbitragem. Então isso, o time do Fluminense tem muito mais do que o time do Flamengo atualmente, que tem mais ali o Gabriel Barbosa, o Gerson é um pouquinho assim, mas você vai pra Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, são jogadores que reclamam praticamente nada com a arbitragem. Então o Fluminense tem esse ganho, mas repetindo, o jogo se torna um porre. E o Anderson Daronco é um árbitro muito arrogante, isso já me irrita em qualquer árbitro. Mas dado isso, acho que pelo estilo de arbitragem do Daronco vai ser um pouco menos pior do que o do Rafael Claus. Espero que não tenha nenhum erro na arbitragem. Se tiver, no VAR vai estar a Daiane Muniz, que é a árbitra do VAR que eu tenho gostado, assim. Gabriel, mas ela tava em Fluminense e Cruzeiro. Tava, e ali foi uma decisão do árbitro de campo dar aquele pênalti. Tem o toque? Tenho. Muito de leve? Muito de leve. Eu chamaria pra recomendar? Acho que sim. Ela não chamou, também não tá imune a erros, não. Mas é uma árbitra que, num jogo muito quente, é bom ter alguém que consegue ser tranquilona como ela. É isso então, estarei direto do Maracanã. Hoje, 12h20, tem live do... 12h30, 1h, por aí mais ou menos, esperar o Fio chegar em casa. Tem live do Canal 20 também, pré-Fla-Flu. Conto com a sua audiência por lá. E claro, no Maracanã, estarei lá abrindo a transmissão 1 hora antes do jogo, pra gente trocar uma ideia muito legal antes da partida e depois fazer toda a transmissão de um jogo que já começa histórico. Tamo junto, até a próxima, valeu.